Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te levantar de onde você estiver caído. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar e reconstruir a vida. Não importa o seu ontem, se Deus te deu a oportunidade do hoje, aproveita esta oportunidade para viver e viver da melhor maneira possível. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo de número 38, versículo 1 ao 6, que nos diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Isaías capítulo 38, principalmente nesses primeiros versículos, fala da cura, da doença e da cura de Ezequias, o rei, do seu cântico. E Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos e viveu no ano 726 a 697. As datas não são tão precisas, provavelmente. Ele era filho de Acás e de Abia, filha de Zacarias. O pai de Ezequias, Acás, foi um péssimo rei, inclusive sacrificou os irmãos de Ezequias no fogo. E entre os anos de 729 a 715 a.C., ele reinou conjuntamente com seu pai e começou a reinar com 25 anos. No primeiro dia do seu reinado, depois de assumir, ele reparou as portas e purificou a casa do templo e reentregou os sacerdotes levitas ao seu ministério, restaurou a celebração da Páscoa, combateu a idolatria em Judá, que estava de uma forma assombrosa, proibiu o culto pagão, destruiu aquela serpente de bronze. Quando as pessoas estavam murmurando, Deus mandou Moisés construir, que quando o povo olhasse para ela, o povo era curado. E já nessa época tornou-se uma idolatria, e por ordem de Deus, Ezequias destrói esta serpente. Devido à sua obediência, Deus trouxe paz a Israel, enquanto ele cuidou do templo e providenciou a adoração adequada. Ele foi desafiado pelo grande rei da época, o rei da Síria, Senaqueribe, e orou a Deus e foi salvo do cerco de Jerusalém.
por volta do ano 701 a.C., através da mão poderosa de Deus, que enviou um anjo, e naquela noite desbaratou o poderoso exército assírio, matando 85 mil soldados durante uma noite. A notícia chegou aos arredores e as pessoas, e principalmente os judeus, se alegraram muito, porque Senequaribe havia desafiado a Deus, dito a Ezequias que queria ver qual Deus, que ele iria entrar em Israel, lá em Judá, e ele queria ver qual Deus que poderia livrar o povo da mão dele. E Ezequias entregou aquela afronta a Deus. Às vezes é muito comum a gente ficar tomando afronta para a gente. Às vezes as pessoas nos desafiam em meio à obra do próprio Deus. Às vezes as pessoas não pensam no que elas falam e não pensam nas suas ações e nem com quem está falando. Mas é muito importante que aquele que foi afrontado, ao invés de revidar, de tomar as suas próprias ações fora dos princípios da palavra, é mais importante colocar na mão do Todo-Poderoso. Quando Ezequias colocou nas mãos de Deus, o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso enviou um anjo e em uma noite apenas destruiu todo o exército assírio, e Deus deu graça a Ezequias. Ele ordenou a construção de um túnel, chamado de túnel de Ezequias, para impedir as tropas de Senequaribe de terem acesso à água que eles tomavam. Ele desviou o curso da água de fora das muralhas de Jerusalém para dentro da mesma. Ele foi um estrategista de muita ampla visão. Ele conseguiu fazer esse túnel muito grande e levou água, e também dava para os soldados passarem, e hoje ainda é chamada de túnel de Ezequias. A arqueologia, no ano de 2015, acharam um anel de Ezequias, escrito Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A própria história, há quase 3.000 anos atrás, ainda acha evidências daquilo que nós estamos falando na palavra. De repente, Ezequias adoeceu mortalmente, e é o texto que nós lemos. Isaías, o profeta, chega para Ezequias e entra no palácio, e diz a palavra que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Alguns dizem ser úlcera, outros alegam ao próprio câncer, embora não tivesse esse nome na época, mas era uma enfermidade mortal. Não havia cura, não havia saída, não havia recursos humanos, não havia medicina. Mas Deus, devido à sua obediência, mandou, dizendo que ele iria morrer. Adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse assim: diz, ó Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Essa é uma hora chocante da vida. Quando Deus manda colocar a casa em ordem, é como se alguma coisa estivesse desordenado. O reino já estava tomando proporções indevidas. Quando eles cresceram, já estavam bem,
e receberam livramento, e receberam fartura, e tinha despojos. Eles começaram a esquecer-se de Deus, o que é muito normal. As pessoas apegam-se muito a Deus na miséria, na tragédia, na dificuldade, na enfermidade, no problema. Quando as coisas estão indo muito mal, há aqueles que buscam a Deus o tempo inteiro, independente da situação. Mas a voz do profeta soou, de certa forma, a abalar a estrutura daquele rei que tanto fizera. Ele foi um dos grandes nomes, um dos grandes reis, e quem sabe, podemos assim dizer, um dos maiores reis de Judá, com uma folha de trabalho inquestionável, com remoção da idolatria, com a comemoração novamente da Páscoa, com interesse às coisas de Deus. Não havia um desvio nesse homem zelando pelas coisas de Deus, mas o seu filho tinha o coração mau. E as coisas começaram a desandar na sua casa. É preciso que se olhe muito, e a gente tem dito isso repetidas vezes. Educação de filho não é uma competição, senhoras mães. Educação de filho não é uma competição, senhores pais. Enquanto os senhores brigarem pela educação do filho, para mostrar quem tem mais autoridade, eles vão continuar se perdendo. Eles vão se enveredar para o caminho do mal. Eles vão ouvir o ímpio. Eles vão fazer, eles vão ter mentira. Eles vão ter altares de sacrifícios de mentira dentro da própria casa. O coração deles se voltarão para a rebelião, para não ouvir os pais. E lá na frente eles não serão nem dos pais e nem de Deus. Há, infelizmente, uma disputa desigual nesse aspecto. E não são poucas as vezes que a gente vê os pais disputando o domínio dos filhos, e enquanto isso eles se perdem. O pai proíbe, a mãe libera. Outra hora a mãe libera, o pai proíbe. E me desculpe os senhores se não estou sendo aqui de nenhuma, porque eu sei que estamos falando a muita região, mas as mães, na maioria das vezes, elas tendem a deixar e a tomar e a mostrar isso e permitir o erro dos filhos mais do que os pais. Não são em todos os lugares, pode ser aqui na nossa região. Não são todas as mães, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes podem olhar, a história é essa situação. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma disputa para ver quem tem mais amor depois. Quando vai preso ou quando morre, os dois choram no túmulo ou os dois têm dificuldade. Não é uma disputa. Olha para esta situação com amor pela palavra, entendendo que o diabo, o adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E olha quem vai virar: Manassés. Manassés vira um monstro, um dos piores reis, ou o pior rei de Judá, um monstro, mau, sacrificou criança, desviou Israel, porque disputaram a educação de um filho que poderia ter ouvido ambos no mesmo ensinamento. E Deus manda colocar em ordem a casa, porque ele morreria. Ezequias não questionou Deus. Diz a palavra, ele ouviu, ele não respondeu. Isaías, ele não perguntou por quê. Acamado, deitado, ele vira o rosto para a parede e ora a Deus. Olha que obediência. Ele disse: Senhor, lembra, eu te peço, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Olha o poder da oração sincera. Não sei o que você está passando. Eu sei que a terra está balanceada, amedrontada, nos corredores dos hospitais, dos apartamentos e nos quartos, nas vilas, nos castelos, nas praias, nas ruas, nos carros e nos voos. Se ouvem dizer somente Covid-19, coronavírus matou, está matando, já morreu tanto, vai morrer mais tanto. A previsão é essa. Se o povo de Deus voltar com o coração sincero a Deus, a mão poderosa do Eterno pode agir e travar esta situação para acabar de uma hora para outra, porque Ele tem poder. Ele ouve a oração daqueles que buscam a Ele com sinceridade. Ezequiel chora na presença de Deus. Ele mostra a Deus a maneira com que ele vinha andando diante de Deus. E quando Isaías está saindo lá no palácio de novo, a voz de Deus vem para o profeta. Esta é a visão do profeta de Deus. O profeta de Deus obedece à voz de Deus. O profeta de Deus não fica inventando mentira, inventando visões, inventando profecias mentirosas para casar, para largar, para deslargar, que vai ficar rico, que vai empobrecer, que está vindo a maldição, que está vindo o céu. Não, o profeta de Deus fala a palavra e ele está pronto para ouvir Deus, a hora que Deus fala, tanto para ir como para voltar e para tirar aquilo que diz em nome de Deus. A saída do palácio, Isaías podia ter dito assim: eu não, senhor, vou nada, o povo vai falar que eu não tenho palavra. Como é que eu vou lá agora e falo que o homem vai morrer e o senhor vem falar comigo para mim ir lá falar com ele? Não, vou não, o senhor manda outro. Isaías ouvia a voz de Deus. Sabe qual é o grande problema hoje? O povo não quer ouvir Deus, gosta de ouvir lorota, gosta de ouvir palavra que massageia o ego, que elogia, que fala que está bonito, que Deus está agradando, que Deus está alegre com o seu povo, que o seu povo é zeloso, é de boas obras. Tem muita gente que gosta de ouvir só isso, quando a vida está um destroço, arrasada, arruinada, sem oração, no pecado, no adultério, na idolatria, na mentira, na falcatrua, no roubo. A voz de Jeová nesses dias para o Brasil e para o mundo é: conserta a sua casa, senão morrerá. A voz de Jeová para o Brasil nesse dia é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se converter dos seus caminhos maus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Ele tem o poder para sarar a terra. O Deus que cura, o Deus que não brinca de Deus, um Deus que não brinca de profeta. Profetas mentirosos vão ter com Deus. Profetas mentirosos vão prestar conta a Deus daquilo que Deus não mandou falar. Ajeite a sua vida, conserta a sua vida, porque o juízo de Deus, a prestação de conta de Deus virá para cada um de nós. E Deus fala para Isaías: volta lá. Isaías dá meia volta, não questiona Deus. Deus fala com ele: vai lá e fala com Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Olha que lembrança bonita. Eu ouvi tua oração. Isaías não viu a oração, ele está dizendo que Deus ouviu. Eu ouvi tuas lágrimas, foi lágrima sincera, não foi lágrima mentirosa, não. Não foi aquele negócio de deitar, ou ele não pode levantar, fazer de conta que está orando e está mexendo no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, conversando com um amigo enquanto está tentando falar com Deus. Não foi esse tipo de oração, até porque não tinha. Ele orou a Deus, ele chorou diante de Deus, e Deus falou: eu ouvi. Deus ouve. E eu vi, Deus vê. Você pode estar no buraco, na cisterna, no túnel, arrasado, derribado, destronado. Não importa onde você está,
Deus te vê e Deus te ouve, Deus te sonda e te conhece. Não há como se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder dele. Eu ouvi, vi tua oração e vi tuas lágrimas, e vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Oh, Deus maravilhoso! Ele é o Deus que dá vida. É o mesmo Deus que quando Ezequiel chegou lá no vale dos ossos secos, Deus perguntou a ele: poderá viver estes ossos? Ele disse: eu não sei, tu sabes. Ele disse: ordena esses ossos para que viva. E ele disse: ossos, eu te ordeno em nome do Senhor que haja vida. E os ossos começou a juntar, imagina o barulho, e os ossos começou a crescer tendão, depois começou a crescer carne, depois começou a ter pele, e ele olhou e viu que não tinha vida, e Deus disse para ele: sopra sobre eles, fala para que tenha vida. E ele fala para que tenha vida em nome do Senhor dos Exércitos, e aquele grande exército poderoso se põe de pé diante de Deus. Estava lá um exército, e Deus diz para eles: esta é toda a casa de Judá. Você pode estar morto, você pode estar caído, você pode estar na lama, você pode estar morrendo, você pode estar entubado, o seu parente pode estar à beira da morte, mas se você crê em Deus, Deus acrescenta vida, Deus tira ele de lá, Deus levanta ele de lá. Ele é poderoso para curar o Covid, para curar o câncer, a AIDS, a depressão, as doenças dessa época. Ele tem poder. Em nome de Jesus, receba a ministração de Deus hoje, na sua casa, no seu coração, na sua família. Em nome de Jesus, receba a cura de Deus pelo poder da fé. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. Médico dos médicos. Ezequias não teve dúvida, mas Deus disse para ele: eu te livrarei das mãos do rei da Síria, que já falamos. Eu defenderei esta cidade, e como prova de que eu estou te curando, o relógio de Acaz vai voltar 10 graus. E voltou, na sombra voltaram 10 graus. E Ezequias vive mais 15 anos, embora cometendo mais ou alguns erros da vida, ele serviu a Deus. Deixe-me concluir a palavra, por causa da exiguidade do tempo. Como está a tua casa? Como está a educação dos seus filhos, mãe? Você é uma competidora como Penina? Ou você é uma cuidadora como Ana? Como está a educação dos seus filhos, pai? Você vê o que é errado, vê eles mentindo, vê eles errando, e não fala nada como Eli o fez? Ou você é igual Timóteo, que tinha 4 filhas, que profetizava? Que tipo de pai você é? Deus nos pedirá conta daqueles erros que nós aprovamos dentro da nossa casa. Coloque em ordem tua casa, coloca freio na tua casa. Deus te colocou como autoridade aí, pai e mãe. Você não precisa ser eleito a nada. Você já é pai, Deus te constituiu. Você já é mãe, Deus te constituiu. Tem a autoridade de Deus. Repreende o mal da sua casa. Coloca em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. E viveu 15 anos. E depois da sua partida, o filho disputado, Manassés, assume o trono e bagunça Israel, desmancha tudo que o pai fez. Estou cansado de ver filhos dizer que os pais não prestavam, mas come e bebe nas custas do pai. Veste e está na sombra que o pai oferece, que os pais oferecem. Dependem do pai para tudo, mas os pais não prestam. Seu ingrato, sua ingrata, você vai prestar conta a Deus das suas ações. Permita que Deus faça nascer a gratidão no seu coração, porque senão você vai se perder igual Manassés.
Uma geração de filhos ingratos, irreverentes, não gosta de oração, não gosta da palavra. Eu sei que tem muitos que obedecem a Deus, mas uma boa parte não quer nada com Deus. Não quer nada com a Bíblia. Gosta da Netflix, gosta das redes sociais, é dos meios televisivos, não tem tempo para Deus. Deus tenha misericórdia desta geração. E ele morre deixando um legado extraordinário. Mas o seu filho, Manassés, tal qual como seu avô, Acaz, fizeram o erro, dominar Israel, e Israel voltar para a idolatria. Qual legado você vai deixar na sua casa? Eu sou o pai chato. Seja chato, mas seja de verdade. Eu sou a mãe chata, mas seja de verdade. Não adianta você ser bonzinho ou boazinha e deixar o diabo fazer morada na sua casa. A sua casa é a habitação de Deus. Senhor, Deus que cura, Deus que liberta. Há pessoas doentes nesta manhã, nesta tarde, nesse dia. Gente desenganada pela medicina, Senhor. Gente que não vê mais saídas. Senhor, tem misericórdia. Eu prego a sua palavra, ó Deus, e observo como que multidões, e posso sentir pelo poder do teu Espírito pessoas orando comigo agora. E ministro pela autoridade do nome de Jesus a cura e o milagre naqueles que estão perto e naqueles que estão longe. Cura os que estão doentes do Covid, cura os que estão com depressão, as doenças emocionais, cura os que estão de câncer. Meu Deus, em nome de Jesus, cura, meu Deus, esta pessoa que está acamada, desenganada pela medicina. Ministra, ó Deus, na vida desta pessoa, que haja vida e vida em abundância, porque a tua palavra prometeu. Abençoa esta nação, sara esta nação, ó Deus, repreende a corrupção, a mentira e o engano nesta nação. Abençoa as autoridades constituídas, as autoridades religiosas que se voltem para o Senhor, que não faça pacto com os demônios, os pais que sejam sérios no seu viver, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, receba a cura, pelo poder do nome de Jesus. É Ele quem cura. Não é o pastor, não é o missionário, não é o homem, o evangelista, o diácono, não, é Deus quem cura. Se você crê em nome de Jesus, receba a cura neste dia, pelo poder de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.